Hoje você vai ver como o globalismo tem aproximado o anticristo sobre a Terra. Muitas coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. A dispersão das pessoas sobre os prazeres do mundo tem cegado muitos, fazendo que acreditem que nada de ruim pode acontecer. Afinal, o mundo está sob o controle dos homens. Quando olhamos para o mundo atual, percebemos que muitas coisas estão mudando. Essa mudança, que aparentemente parece ser simples, pode ser uma mudança que causará grandes atrocidades para a humanidade. A Bíblia, há muito tempo, tem profetizado sobre o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Muitas pessoas ainda não conseguem entender, mas o globalismo está cada vez mais avançado, aproximando um tempo que para muitos será terrível. O globalismo refere-se a uma abordagem política, econômica e social, que busca a integração e a cooperação em escala global. Através do globalismo, haverá unificação de diferentes grupos sob uma liderança. O globalismo, apesar de ser uma palavra relativamente nova, ela geralmente está associada a países que colaboram estreitamente. Hoje, podemos encontrar relatos bíblicos que destacam indivíduos e impérios buscando centralizar o controle. Um exemplo notável desse globalismo inicial está na história da Torre de Babel, conforme descrita na Palavra de Deus em Gênesis capítulo 11. Este é talvez o exemplo mais conhecido dos primeiros esforços de globalização, onde a humanidade, desobedecendo a ordem de Deus para se espalhar pela terra, decidiu construir a Torre de Babel por volta do século 21 a.C. Nessa narrativa, a humanidade, que falava uma única língua, se reuniu na terra de Sinar, na Babilônia, decidindo construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus para fazer um nome para si e evitar a dispersão pela terra. Deus, no início, quando criou o homem, deixou um mandamento, dizendo que o homem deveria se multiplicar e se espalhar sobre a terra. A decisão do povo naquele dia representou uma rebelião contra a instrução divina de se espalhar, sendo liderada pelo rei Nimrod, frequentemente associado ao desafio contra a autoridade de Deus. A construção da Torre de Babel, um ato de orgulho e rebelião, resultou na intervenção divina, com Deus confundindo as línguas e dispersando as pessoas pelo mundo. Você precisa entender que nesse dia, Deus não fez isso com medo do que o homem poderia fazer, mas fez para mostrar para o homem que as coisas devem seguir o propósito de Deus e que nada e ninguém poderá impedir. Nimrod, também conhecido como o Caçador, é algumas vezes considerado um tipo de anticristo, prenunciando o anticristo devido ao desafio contra a autoridade divina. Essa rebelião busca centralizar o poder humano e, possivelmente, alcançar o céu sem a aprovação divina direta, indo contra a ordem de Deus para a humanidade se espalhar e povoar a terra, conforme mencionado em Gênesis capítulo 9. Esse desafio reflete a oposição do anticristo à autoridade divina, ou seja, um exemplo de como o anticristo irá agir quando chegar seu tempo. O comportamento opositor do anticristo tem sido profetizado por Jesus e seus apóstolos, conforme descrito nas profecias do Novo Testamento. Nimrod, com toda sua ousadia e poder naquela época, influencia seus liderados a estabelecer grandes cidades na Mesopotâmia, conforme descrito em Gênesis capítulo 10. Esse comportamento de Nimrod é frequentemente vinculado a uma tentativa de centralização de poder. Esses esforços, interpretados por alguns como precursores do domínio profetizado para o anticristo, apontam para uma consolidação de poder político e religioso, desafiando a autoridade divina. O apóstolo Paulo descreve o comportamento do anticristo dizendo que ele trará para si adoração e controle sobre o povo de Deus. Vejamos. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Apesar de não haver uma menção explícita na Bíblia, interpretações tradicionais indicam que Nimrod desempenhou um papel crucial na introdução da idolatria, contrariando a adoração do único Deus verdadeiro.
A evolução tecnológica que facilita a implantação de um sistema de governo único levanta a questão de que o governo do anticristo não é apenas provável, mas inevitável, visto que a tecnologia será uma das principais armas que o anticristo irá utilizar na sua era de governo. Uniões econômicas e alianças políticas moldam um mundo que parece se alinhar ao predito reino do anticristo. Eventos globais atuais podem ser interpretados como alicerces para o surgimento desse governante, levantando questões sobre se estamos nos tempos descritos no livro do Apocalipse. No livro de Apocalipse, aprendemos que no governo do anticristo, as pessoas serão obrigadas a se aliar ao seu governo, sob pena de não poder comer, comprar ou fazer as coisas necessárias para viver. Vejamos o que Apocalipse diz. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A tecnologia, aceita sob o pretexto de segurança e conveniência, levanta preocupações sobre a preparação do terreno para um governo global, para um governo mundial. Muitos líderes de vários países têm falado sobre a possibilidade de implantação da nova ordem mundial. Essa proposta de unir as nações em apenas um governo será oficialmente concretizado quando o anticristo se manifestar. Ninguém nesse tempo irá detê-lo. Apenas Deus, no tempo oportuno, vai destruir esse governo. Distúrbios, desastres naturais, pestilências e conflitos parecem ecoar as dores de parto previstas para o fim dos tempos. A busca por unidade global diante dessas crises levanta a possibilidade de um passo em direção ao domínio do anticristo profetizado no Apocalipse. A interseção entre poder político, econômico e religioso cria um ambiente propício para a ascensão do anticristo. Hoje, percebe-se uma insatisfação política em muitos países, conflitos de interesses, falta de segurança jurídica e instabilidade governamental, o que faz com que o mundo venha clamar por uma solução visível, por alguém que tenha capacidade de unir e solucionar o problema mundial. A perseguição aos cristãos e a marginalização de valores morais tradicionais sugerem um cumprimento das profecias dos últimos dias. Basta analisar o comportamento das pessoas nos dias atuais, e você verá que tudo está acontecendo segundo as Escrituras. Vejamos. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. As correlações entre as Escrituras e os eventos atuais levam a ponderar se não são meras coincidências, mas sinais de que vivemos no fim dos tempos. No coração do Apocalipse, nos encontramos diante da compreensão do vasto alcance do domínio do anticristo, um poder que se espera ser diferente de tudo já visto. Nesse poder, os reis, líderes e povos irão se submeter ao governo do anticristo. Será um governo que agirá com imposição coercitiva sobre todos os habitantes da terra. O poder que terá em suas mãos permitirá que ninguém consiga se esconder das imposições políticas, sociais e religiosas impostas por esse governo. Sua opinião, sua fé, sua política não vão importar para esse governo, pois as regras serão ditadas apenas pelo anticristo. Vejamos. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Esses versículos apontam para seu poder de guerrear contra os santos, prevalecendo sobre eles, e a autoridade concedida sobre tribos, línguas e nações.
Este não é um domínio regional, mas uma soberania global, um controle que abraça todo o globo sob uma única governança. Essa reflexão nos leva a questionar não apenas o que está acontecendo, mas também como esses eventos moldarão nosso futuro coletivo. O poder e a abrangência desse ser diferirão de tudo que o mundo já presenciou, criando uma realidade que transcenderá as expectativas mais sombrias. As reflexões sobre esses eventos não são apenas exercícios acadêmicos, são questionamentos profundos sobre a trajetória de nossa existência. Estamos diante de um limiar no qual a história convergirá para um desfecho impactante. À medida que as páginas se voltam, a incógnita sobre o que o futuro reserva nos impele a buscar compreensão e discernimento, questionando não apenas os sinais que nos cercam, mas também como esses sinais moldarão nosso destino coletivo. O Anticristo, cujo domínio se estenderá além dos feitos épicos de impérios que moldaram a narrativa da humanidade. Desde Nimrod até Alexandre, o Grande, indo além do colossal Império Mongol e do vasto domínio britânico, o Anticristo promete ultrapassar todas essas grandezas imperiais. Mesmo os outrora imponentes impérios romano e otomano empalidecerão diante da autoridade que ele exercerá. Esse homem, que será a manifestação física de Satanás, o caído, exercerá um controle centralizado sem precedentes, moldando o destino de nações e povos. O mandato sinistro apresentado no Apocalipse revela a imposição de uma marca na mão direita, um símbolo inquietante de lealdade. No entanto, essa não é apenas uma marca de lealdade. É uma ferramenta de controle sem paralelo, uma marca eterna que condena aqueles que a aceitam, pois os que aceitarem a marca serão todos condenados ao lago de fogo, junto com o Anticristo e o falso profeta, visto que seus nomes não estarão escritos no livro da vida. Vejamos, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ao considerarmos as implicações desse controle no cenário contemporâneo, onde moedas digitais e vigilância global ganham destaque, percebemos um alinhamento preocupante com as profecias do Apocalipse. Estamos, talvez, nos aproximando de um mundo onde dissidências são abafadas e desafios são prontamente reprimidos. Diante desse contexto, é vital refletir sobre o equilíbrio entre o avanço tecnológico e a preservação dos valores fundamentais e da liberdade pessoal. Estamos em uma encruzilhada histórica, e é nosso dever estar atentos aos sinais dos tempos, questionando as trajetórias que estamos seguindo e as escolhas que estamos fazendo. Talvez você diga que isto está longe de acontecer, mesmo que esteja. Percebe que a Terra está em decadência dia após dia. As transgressões e iniquidades contra a palavra de Deus estão cada dia mais explícitas, sendo que o certo virou errado e o errado virou certo. Para o mundo atual, a verdade tem sido adaptada segundo as vontades dos homens, a verdadeira customização da fé, da moral e dos bons costumes. O alcance do governo do Anticristo vai além das fronteiras geográficas, infiltrando-se nas estruturas mais fundamentais da sociedade. Esta influência transcende barreiras sociais, econômicas e políticas, atingindo vidas de todas as esferas, dos mais abastados aos menos privilegiados, dos jovens aos idosos. O Anticristo busca permear todas as tribos, povos e nações, deixando nenhum recanto intocado por sua influência. A imposição de lealdade universal através da marca revela a profundidade do controle centralizado. Não podemos afirmar como será essa marca, mesmo o Apocalipse dizendo que são números, entendemos que é figurativo. A marca será implantada aos poucos na humanidade, de forma que quando o Anticristo a exigir, as pessoas irão achar algo normal, exceto os fiéis que estarão atentos aos sinais. Assim como hoje as redes sociais controlam a vida de muitas pessoas sem elas perceberem, a marca da besta irá controlar o mundo de uma forma camuflada, até que o Anticristo mostre sua verdadeira face e imponha coercitivamente a marca,
cumprindo literalmente as escrituras sagradas. Não se trata apenas de domínio físico sobre os corpos humanos, mas de um controle mais insidioso sobre os destinos espirituais. Apocalipse adverte sobre as consequências da aceitação dessa marca, indicando que aqueles que a recebem desafiam abertamente a Deus. A ira divina é descrita como um cálice derramado sem mistura, sinalizando um julgamento severo e implacável. Vejamos. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. O alcance global e o controle centralizado do Anticristo são um aviso sombrio, lançando uma sombra sobre o futuro do mundo. A passagem em Apocalipse destaca a gravidade da situação, revelando as profundezas do mal nos últimos dias. Devemos sempre lembrar que o líder que busca usurpar o lugar de Deus na ordem da criação representa uma ameaça iminente que exige reflexão urgente por parte da humanidade. Vivemos em um mundo interconectado, com uma rede complexa de tecnologia, comércio e comunicação. Dentro dessa paisagem, o Anticristo encontra terreno fértil para estabelecer seu governo tirânico. O potencial para controle centralizado, em meio a essa conectividade sem precedentes, é notável. No entanto, é crucial lembrar que, apesar do caos aparente, Deus permanece no controle. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ao longo da história, desde o princípio da criação, vemos a mão de Deus guiando o curso da humanidade, desde a antiga Babilônia até os dias atuais. Sua soberania, poder e autoridade transcende os esquemas humanos, e sua providência reina suprema. A história da Torre de Babel, conforme lemos nas Escrituras, é um lembrete vívido do orgulho humano e desafio. Mas mesmo diante das tentativas de centralizar o poder, a soberania divina prevalece. Em meio às incertezas e inseguranças, a confiança na providência de Deus permanece inabalável. Por isso, você precisa estar vivendo o propósito de Deus, para que esteja preparado para situações diversas impostas sobre nós nesse mundo. Num ato de intervenção divina, Deus espalhou a humanidade e confundiu sua linguagem na história da Torre de Babel. Este episódio demonstrou a supremacia de Deus sobre os desígnios humanos, reafirmando que sua vontade prevalecerá. Mesmo quando contemplamos os sinais do fim dos tempos e a possibilidade da ascensão do Anticristo, Deus ainda estará no controle. Tudo que o Anticristo for fazer será conforme a permissão de Deus. Em meio a essas ponderações, é crucial não ceder ao medo ou desespero. Quando Satanás pediu para destruir a vida de Jó, Deus permitiu ele agir, mas dentro dos limites impostos por Deus. Por isso que Satanás não matou Jó, porque estava obedecendo o limite imposto por Deus. As forças das trevas podem tentar capturar e enganar, mas a luz de Deus resplandece ainda mais nos dias mais sombrios. O alcance global e o controle centralizado do Anticristo podem lançar uma sombra sobre o futuro, porém, a soberania de Deus permanece inabalável. Seu poder, governo, autoridade e soberania supera o de qualquer governante terreno, e seus propósitos inevitavelmente prevalecerão. Por isso, os que estão em Deus não precisa ter medo, apenas confiar. Em tempos incertos, não perdemos a esperança. Devemos acreditar e confiar. Fixamos nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, confiando nas suas palavras, em suas promessas, em seu amor infalível e fidelidade inabalável que ele nos apresenta. Apesar das tempestades e rugidos dos mares, permanecemos firmes na rocha de suas promessas. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Com ânimo e encorajamento louvamos e agradecemos, pois somente Ele é digno de toda honra e glória. Não desfaleça, fique firme na sua fé. Atenta-se a esses sinais, pois os sinais anunciam a volta de Cristo. Na presença de Deus, encontramos uma paz que supera todo o entendimento e uma força que nos sustenta em todas as provações. Apenas precisamos confiar em seu poder e cuidado pelas nossas vidas. Assim, não tema, pois o Senhor, seu Deus,
está com você em todos os caminhos. Mesmo nas noites mais escuras, sua luz brilha intensamente, guiando-nos no caminho da justiça e verdade. Confie nele de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento, pois ele é fiel às suas promessas. Quero deixar aqui alguns versículos que irá te dar esperança da vitória. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes.